Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2025. Nesse primeiro trimestre, nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago. E a lição de hoje, a lição de número 3, traz como tema a autenticidade que leva à prática da palavra. Hoje, nós iremos falar sobre ouvintes esquecidos e praticantes da palavra. Lembrando que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, então seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista com imagem de qualidade prontos para serem usados. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdenfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebdenfoco.com e você terá acesso a todo esse material de qualidade. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para atender você na sua escola bíblica. Então, meu irmão, acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos para o nosso comentário, o texto principal da lição, Salmo 119 e verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fazendo uma conexão com Tiago, a palavra de Deus só será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho se eu não for um ouvinte esquecido, mas praticante da palavra de Deus. Porque ouvir a palavra de Deus, mas não se tornar um praticante dela, é como aquele que olha o seu reflexo no espelho, vai embora e logo se esquece. E é importante a gente observar isso, que muitas pessoas pensam que ao ler a Bíblia algo misterioso, algo místico vai acontecer e você vai ter a sua vida transformada. Olha, a leitura da palavra de Deus muda vidas, mas existem coisas que na nossa vida só será mudada se nós tivermos um objetivo muito específico, se nós botarmos na nossa cabeça que nós precisamos trabalhar isso de forma muito específica, como por exemplo, oração. Você não vai ler um texto na Bíblia sobre oração e de repente você vai começar a orar. Isso não vai acontecer. Você precisa ler o texto e entender que você precisa orar e você precisa colocar em prática a oração, encontrar momentos reservados para você orar e assim orar. A palavra de Deus precisa se tornar praticada. Nós precisamos praticar. Quando nós falamos de amor, nós não vamos ler um texto na Bíblia sobre amor e de repente nós vamos passar a amar as pessoas. Não, nós precisamos ler o texto, entender que o texto nos ordena a amar e então nós temos que exercitar o amor. E assim por diante. O resumo da lição nos diz: a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta, obediência e serviço, conforme o exemplo de Jesus. Jesus falou isso recorrentemente, que ele ouvia do Pai atentamente, obedecia o que o Pai ordenava e fazia o que o Pai mandava. Jesus é nosso exemplo de obediência à palavra de Deus. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 1, verso 19 até o verso 27. Eu não vou ler o texto por uma questão de tempo, para a gente ganhar tempo, mas você, na verdade, você deve ler toda a carta de Tiago. É muito pequenininho, são 5 capítulos só, você lê isso num dia.
Mas se você ler um capítulo, estudar mesmo um capítulo de Tiago por dia, você vai ficar especialista no livro de Tiago, na carta de Tiago, e isso vai facilitar suas ministrações. Nossa introdução. A carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta. É tão que muitos criticam a carta de Tiago por ser muito objetiva. Inclusive, Martinho Lutero, criticava a carta de Tiago porque achava ela muito prática e tinha pouca ênfase na essência da fé, mas na prática da vida cristã. E isso, segundo Lutero, confundia um pouco com a questão do judaísmo. Mas, na verdade, se nós olharmos atentamente, Tiago não está sendo judaizante. Ele está, por exemplo, quando ele diz: mostra-me a tua fé pelas tuas obras, né? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Ou seja, Tiago está dizendo: eu só posso dizer que sou um cristão verdadeiro se as minhas obras refletirem isso, né? Então, Tiago está diretamente ligado ao aspecto prático da vida cristã. Tem toda a essencialidade da carta, do evangelho, tem todo o aspecto teológico, tem, mas ele sempre leva para aquela questão. Eu já falei isso em outras lições aqui, quando ele diz: do que adianta um irmão vir até você necessitado de roupa e de pão, e você orar e despedir ele e não der para ele nada para ele comer nem nada para ele vestir? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho diz o quê? Que você, se ele está precisando de roupa, dê roupa. Se ele está precisando de comida, dê comida. Tiago está levando a fé cristã para um aspecto objetivamente prático, o que é muito importante, porque senão nós vamos viver de fato no discurso, na retórica de compreender, de pensar, mas não de fazer. Como diz Robert Luquier, infelizmente a religião cristã tem se tornado na religião do falar e não do fazer. E Tiago vem justamente contrapor isso. A religião cristã é a religião do fazer e não apenas do falar. Em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 27, o servo do Senhor desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importância de vivermos nossa fé de maneira prática. É interessante e muito importante que já aqui na introdução o professor explore isso com seus alunos. Nesta lição estudaremos a respeito da importância da prática da palavra de Deus, destacando 3 pontos principais: o ouvir, o agir e a verdadeira religião. Ouvir a palavra e praticar a palavra leva à verdadeira religião. Primeiro tópico: pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. Tiago capítulo 1, verso 19. Pronto para ouvir. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ouvir. Isso não é uma questão meramente religiosa. Essa é uma questão científica. E olha que maravilha, Tiago já afirmava isso. E a ciência, né, a neurociência, a psicologia afirmam isso. Que uma pessoa que ouve atentamente fala menos, se ira menos e faz menos besteira. Isso é científico. Isso não é uma invenção de Tiago. Isso aí o Espírito Santo revela para Tiago algo que é substancial na vida do ser humano. Se você ouve mais, automaticamente você fala menos. Se você fala menos, você se ira menos, né? E isso leva a uma vida mais exitosa. Ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender, né? Infelizmente, como diz um certo filósofo francês, a maioria das pessoas que nos ouve hoje, na verdade, não estão nos ouvindo, estão só esperando o momento de falar. Então, essas pessoas elas não irão compreender o que a gente vai falar.
Quem está ali em um auditório, em uma plateia, na nave da igreja, em uma reunião de célula, na escola bíblica, ou mesmo ouvindo um podcast ou uma pregação, quem está ali pensando na resposta que vai dar ao que está sendo falado, não irá compreender o que está sendo falado. A pessoa precisa ouvir atentamente, com profunda humildade, para primeiro compreender o que está sendo falado. E só depois de compreender é que será possível aplicar isso na nossa vida. A escuta atenta é fundamental. Somente os tolos falam sem ouvir primeiro. Ou eu posso ampliar isso aqui e dizer: somente os tolos agem sem compreender o que ouviu. Somente um tolo. E isso fatalmente vai levar ao prejuízo. No entanto, os sábios ouvem atentamente e preparam o coração para receber a instrução divina. E depois, fatalmente, será muito mais viável a prática. O sábio Salomão nos ensina que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Uma pessoa que não presta atenção, uma pessoa que não ouve com humildade e depois vai expor a sua opinião, ele vai passar vergonha. É importante ressaltar que ouvir não é apenas captar sons, né? Isso é importante, mas prestar atenção, compreender e responder de maneira apropriada. Especialmente, ouvir é compreender. Como você vai compreender algo se você não está prestando atenção, né? Então é impossível que você pratique uma boa religião se você não compreende essa boa religião. Mas é óbvio que você não vai compreender essa boa religião. Você não presta atenção no que está sendo falado. Você não presta atenção na boa religião. Então é absolutamente necessário que nós sejamos pacientes e humildes para ouvir, compreender e então praticar aquilo que é a palavra de Deus e o que a palavra de Deus ordena. Ouvir implica querer aprender. A sabedoria começa com a capacidade de ouvir, né? O apóstolo Paulo diz que o crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Como alguém irá crer se não ouvir? Como alguém irá compreender para crer se não ouvir? Como alguém irá crer se não entender? Então é absolutamente necessário querer aprender, né? Ter sabedoria para começar a praticar. Ouça de modo humilde e atento para então adquirir sabedoria e a capacidade de praticar aquilo que ouviu. Ouvir implica também em ter empatia, compreensão. É interessante isso. Eu ministro para a igreja, ministro para jovens, e particularmente ministro para jovens aqui na classe, e particularmente nós temos uma geração de jovens que não tem empatia nenhuma para com seus professores. Isso é uma coisa absurda. Na maioria das vezes que eu ministrei para jovens aqui na minha igreja, muitas vezes numa audiência de 15 jovens, 15, 20 jovens, 5 estavam prestando atenção, os outros estavam de conversinha ou mesmo com o telefone na mão, mexendo no telefone. Uns colocam o telefone dentro da Bíblia e mexem no telefone de forma discreta, mas não está prestando atenção no que está sendo falado. Então nós temos uma geração de jovens sem nenhum tipo de empatia para com quem está falando. E isso é horrível. Ter empatia é elemento essencial para construir um relacionamento saudável e resolver conflitos. Ter empatia é essencial para você parar para ouvir alguém. Mas a maioria das pessoas, especialmente a juventude, é uma geração de gente sem empatia nenhuma. Não tem um mínimo de respeito por quem fala, não está nem um pouco atento para ouvir o que está sendo dito. Depois quebra a cara e não sabe por quê.
Ouvir implica também ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos livra de muitos dissabores em nossa jornada de vida. Mas como ter discernimento se você não compreendeu? Como compreender se você não prestou atenção? Como prestar atenção se você não tem empatia nem respeito pelas pessoas? Então, uma coisa leva a outra e a gente precisa entender isso. Você precisa ter a empatia, respeito, para você poder ouvir graciosamente, compreender e aí então ter o discernimento para fazer aquilo que deve ser feito para a glória de Deus e para o bem de cada um. Tardio para falar. Tiago nos exorta a sermos cuidadosos e refletir antes de abrir a boca e fazer o uso das palavras, né? Porque isso é complicado, meu amigo. Disse que nós temos que ser senhor da nossa língua para não sermos refém das nossas palavras. Ou, sendo mais sensacionalista, vou dizer assim, nós precisamos ser senhor da nossa boca para não ser escravo da nossa palavra. Esse cuidado nos leva a evitar respostas impulsivas, precipitadas, que possam causar mal a nós ou àqueles que nos ouvem. Precisamos de sabedoria para utilizar as palavras, falando somente aquilo que é bom para edificar e confortar e instruir, evitando fofocas, críticas destrutivas ou mentiras, né? E mais uma vez, a frase que eu falei é muito boa para isso aqui, né? Seja senhor da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Porque o que você fala tem consequências. O que nós falamos tem consequências, né? Ideias custam caro. É por isso que é importante a gente saber o que vai falar, ter noção exata do que vai falar, ter domínio do que estamos falando, porque ideias custam caro. Você pode salvar alguém ou matar alguém com uma ideia errada. Se você não tem, peça a Deus o controle da sua língua. Em sua carta, Tiago destaca o poder da língua para o bem e para o mal. Tiago diz que os irmãos muitas vezes estão usando a língua para, ao mesmo tempo que louvar a Deus, também amaldiçoar o seu irmão, e isso não pode ser assim, né? Tiago capítulo 3, verso 5 até o verso 10, diz assim, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandiosas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua estão bendizendo o Senhor e Pai, e com a mesma língua estão amaldiçoando os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca está procedendo bênção e também maldição. Mas, meus irmãos, isso não está certo, diz Tiago. Olha que maravilha de conselho, irmãos. As pessoas estão confundindo as coisas. As pessoas estão sem temor de Deus, sem obediência a Deus, fazendo uso da sua boca de forma contraditória. Mais adiante, no verso 11, Tiago diz: acaso pode brotar água doce e água amarga da mesma fonte? O verso 12 ele diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago está explicando justamente o texto acima, de usar a língua para bendizer a Deus e a mesma língua amaldiçoar os homens à imagem de Deus. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Nós não podemos, irmãos, de forma sensata, bíblica e decente, cristã, glorificar a Deus com a nossa boca e com essa mesma boca maldizer os outros, amaldiçoar, fazer fofoca, intriga, palavrão, maledicência.
Isso está errado. Isso não é bíblico. A pessoa prega, canta, ora, mas tem uma língua de todo tamanho para falar mal dos outros, para poder criticar, para falar o que não deve. Isso está errado. Tiago está dizendo isso está errado, não pode ser assim, porque a fonte ela é pura. Quando a fonte é pura, ela só jorra água doce. E não tem como uma fonte pura jorrar água doce e água salgada e água amarga. Não tem como. Então nós precisamos ter esse discernimento. Controlar esse pequeno órgão do aparelho fonador é sinal de maturidade espiritual, pois na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10 e 19, isso aqui é sensacional. É por isso que na minha região aqui, né, especialmente ouvindo dos meus avós, né, tinha um ditado que os meus avós diziam: quem fala demais dá bom dia para cavalos. Você pode imaginar uma pessoa dando bom dia para um animal? É um pouco estranho, né? É meio maluco, é meio idiota. Não quero ofender ninguém, mas é meio esquisito, né? Para nós aqui, a ideia é você dar bom dia para pessoas humanas, não para animais. Quem fala demais, fala até o que não deve. E é por isso que Tiago está dizendo que nós precisamos ter controle da nossa língua. Tardio para se irar. Tiago revela a necessidade de o crente desenvolver o controle emocional e a paciência, fruto do Espírito, para que ele não venha a dar lugar à ira e se torne uma pessoa iracunda. Deixa eu dizer só uma coisa para os irmãos aqui, que a maioria das pessoas, de crentes, né, não gostam de falar. Mas assim, irmão, perceba, fala isso para você mesmo. Né? Pode você é um professor, um jovem. Se você é alguém que fala demais, deixa eu te dar duas ideias. Primeiro, ore sobre isso. Ore sobre isso especificamente, para Deus repreender isso. Do outro modo, você pode também procurar um psicólogo, porque isso pode ser algum problema psicológico. Ah, Mel, que está me chamando de doido. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem muitas pessoas com síndromes, com traumas. Muitas pessoas afetadas por problemas familiares, problemas no trabalho, e elas desenvolvem essa tagarelice. E às vezes um tratamento com um terapeuta pode ajudar. Às vezes a pessoa está ansiosa e ela responde, né, ou ela expressa essa ansiedade falando demais. Eu conheço gente assim. Então procure um psicólogo, procure um acompanhamento profissional, que isso vai ajudar você. E também ore em relação a isso. É muito importante que você tome essa decisão. Tenha a certeza de que o furor leva a ações e palavras das quais nos arrependeremos mais tarde, fazendo com que venhamos a ferir a nós e ao próximo. Não fique banalizando ou enfeitando a fofoca, a pessoa falar demais, a ansiedade. Isso não são coisas saudáveis não, gente. Procure um psicólogo. Hoje em dia um psicólogo numa rede pública é recorrentemente tranquilo. Você consegue fazer suas inscrições lá e ter uma consulta com um psicólogo. Isso é muito importante, isso não é coisa do outro mundo. Ou então você ora em favor disso, especificamente. Anote num papelzinho e nas suas orações você ore, leia isso e explique para Deus o seu problema e resolva isso. Porque a gente não tem que ficar enfeitando a fofoca e a maledicência e a ansiedade não, porque senão não são coisas boas não. Não é bonito não. A palavra de Deus nos desafia a exercer a paciência e o autocontrole a fim de responder com paciência, mesmo em situações difíceis de provocação e injustiça. Em Gálatas 5, 22 e 23, somos desafiados a desenvolver o fruto do Espírito, que inclui domínio próprio. O texto nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade ou misericórdia, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, são frutos do Espírito, né? Ou melhor, é fruto do Espírito, são aspectos do fruto do Espírito, ou seja, são aspectos da presença e do domínio do Espírito Santo sobre nós. O domínio próprio não é uma virtude natural do ser humano,
é o poder do Espírito Santo em nós. Então nós devemos desenvolver o fruto do Espírito. Nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo para que ele opere em nós e desenvolva seu fruto, incluindo como aspecto mansidão e domínio próprio. Tiago orienta os crentes a reconhecerem que a ira não produz a justiça de Deus, né? Tiago 1:20, o apóstolo Tiago fala isso, né? A ira humana não produz justiça divina. Não é na ira, não é sendo iracundo, partindo para a briga, que as coisas serão resolvidas, que justiça será feita. Não, não é por aí não. É através do amor de Deus. Além do mais, ela leva a ações destrutivas. Temos de seguir o exemplo do nosso Deus, que é tardio em irar-se e cheio de misericórdia. Esse negócio, irmão, não acontece da noite para o dia. É importante que a gente fale sobre isso. Você vai ler o texto, você vai orar sobre esse problema, você vai aprender, entender, compreender esta vontade de Deus para nós nesta área. E só então, cheio do Espírito Santo, você conseguirá dominar-se, ter domínio próprio, ser manso. Não acontece da noite para o dia, porque às vezes a gente fica, poxa vida, eu queria tanto mudar nessa ira, nesse problema, mas não há uma dedicação para controlar isso. É preciso ter uma dedicação para vencer esses problemas. Seguir esse exemplo deve ser o ideal do crente. Em Efésios 4, 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Ou seja, dar lugar ao diabo é ficar irado. Paulo traz uma recomendação muito importante a respeito da ira. Ele mostra que ficar irado por muito tempo, por um dia, é dar lugar ao diabo. Porque ficar irado por muito tempo, você vai perder a noção do bom senso. E é onde o diabo vai começar a agir. Então, não se deixe dominar pela ira. Não fique irado com ninguém. A ira pode ser momentânea, natural, mas não alimente essa ira. Repreenda em nome de Jesus. Segundo tópico, ações referentes à palavra de Deus. Receber a palavra com mansidão. Tiago, capítulo 1, verso 21, nos encoraja a receber com mansidão a palavra em nós implantada. Diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade e aceite humildemente. Isso aqui é importante, irmãos. Sabe por que nós não mudamos muitas vezes? O professor pode explorar isso com seus alunos. Isso é importante, sabe, jovens? Sabe por que nós não mudamos? Sabe por que nós não crescemos, não evoluímos muitas vezes? Porque nós não somos humildes. Nós somos arrogantes. Nós somos muito estúpidos. Nós não nos humilhamos diante de Deus. E nós não somos humildes como virtude. Nós preferimos a arrogância, a soberba, como se fosse virtude. E o mundo coloca muito isso, que a arrogância e a soberba é uma virtude. Não, é um pecado, é obra da carne. Nós, como cristãos, jovens, precisamos entender que ser humilde não é ser um idiota, um banana. Ser humilde é reconhecer a sua fragilidade e dependência de Deus. É saber o seu lugar, mas não é se fazer de coitadinho, pobrezinho, humildezinho, no sentido pejorativo. Não. Humildade é saber que depende de Deus. Humildade é ter consideração pelas pessoas. Humildade é respeitar as pessoas. Humildade é dar preferência aos outros em detrimento de si mesmo. Seja humilde. Como diz o texto aqui, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Aceite, abra mão da sua autoglória, abra mão da sua autopiedade, abra mão do seu orgulho, abra mão da ideia de que você é autossuficiente, abra mão disso, entenda que você depende de Deus
entenda que você é necessitado da misericórdia de Deus. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender. Ser humilde significa que você não está no controle das coisas. Ser humilde significa que você precisa aprender, que você é limitado, que você é fraco, que você é pequeno. Ser humilde não significa ser um banana, ser um idiota. Não, não é isso. É se deixar pisar pelas pessoas, ser um inerte que não faz nada. Ser humilde não é isso. Ser humilde é entender que você não é autossuficiente. Ser humilde é entender que você depende de Deus, mas tenha fé. Na fé em Deus, você vai transpor as montanhas. Temos a necessidade de orientação diária de Deus, mantendo um coração ensinável. Essa expressão é bem legal. Um coração ensinável é um coração que está disposto a aprender. É um coração que admite que ainda não sabe tudo. Eu falo coração, né, num sentido teórico, né, num sentido apenas figurativo, mas é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que admite que ela não é autossuficiente, é uma pessoa que admite que aprender é bom. Eu penso sempre nessa perspectiva. Aprender é maravilhoso, saber coisas novas é extraordinário. Por isso eu estou sempre disposto, sempre acessível para um novo aprendizado, independentemente de qual seja ele. Aprender é maravilhoso, conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer a vida, conhecer as teorias, a filosofia, conhecer o céu, conhecer Deus, a Bíblia, conhecer. É maravilhoso aprender uma nova arte, aprender uma nova técnica, enfim, aprender é maravilhoso. É maravilhoso, e um coração ensinável é exemplo de um coração humilde. Entretanto, apenas ouvir sem praticar é insensatez. É construir utilizando como alicerce a areia. Mateus 7,26 nos fala sobre o homem que construiu, os homens que construíram as casas na rocha e na areia respectivamente, e nós sabemos o que aconteceu com elas. Tiago afirma também que agir assim é como o homem que observa seu rosto natural no espelho e depois se esquece de sua aparência, né? A gente sabe disso, né? É só você olhar para o espelho agora e sair da porta do seu quarto, você não lembra de todos os aspectos da sua face. E olha que é a sua face, é a sua própria face. Você não lembra de todos os aspectos. Então não tem como você ser só ouvinte e não se esmerar em praticar, porque fatalmente, sendo só ouvinte, você vai conseguir viver muito pouco do que você ouviu. É preciso receber a palavra com humildade. Talvez uma das expressões mais importantes dessa lição chama-se humildade. É preciso receber a palavra com humildade, reconhecendo seu poder e a necessidade que temos de ser transformados. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformem-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Como que você transforma? Como que você renova a sua mente? A renovação da sua mente vem pela palavra de Deus, para que, renovando a sua mente, possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso nós precisamos ser humildes. Ouvir a palavra é importante, mas agir conforme ela ensina é crucial para se ter uma vida cristã saudável e abundante. Tiago 1:22 nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois a fé genuína se manifesta em ações que refletem a Jesus Cristo. Eu falei isso lá no início. E aqui, inclusive, tem no slide uma imagem de uma mulher ajudando um mendigo. E eu volto a repetir o mesmo texto de Tiago, quando Tiago diz: imagine, irmãos, que alguém necessitado chega até você, precisando de roupa e de comida, e você ora e o despede. O que é que você fez? Que valor tem essa fé? Nenhuma, na opinião de Tiago, e de Jesus, né, porque isso inspirou o Tiago. Essa fé é uma fé morta.
é uma fé profundamente morta. Não é fé genuína, uma fé sem expressão de obras. É preciso, porque Jesus foi assim, ele passou o tempo todo atendendo, cuidando, abençoando pessoas, fazendo, vivendo aquilo que o Pai ordenava. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos, a Bíblia nos diz que nós temos que amar as pessoas. Então comece ajudando na prática. Como, Melk? Atendendo a necessidade de alguém. Qual é a necessidade que essa pessoa tem de oração? Ore por ela. Qual é a necessidade que essa pessoa tem de vestimenta? Dê vestimenta para ela. Qual é a necessidade que essa pessoa tem de um ensino bíblico? Vamos estudar a Bíblia com ela. Então, a palavra de Deus está nos dizendo, nós precisamos ser práticos. E um exemplo claro de sermos práticos é atendermos as pessoas objetivamente em suas necessidades. Receber e praticar a palavra. A prática da palavra de Deus leva à transformação pessoal e, por essa razão, Tiago exorta os seus leitores a serem cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é muito legal, que eu acho. Tiago diz assim, se vocês são apenas ouvintes passivos ou leitores sem ser cumpridores, vocês são, na verdade, tolos, que estão mentindo para vocês mesmos, porque isso não vai resultar em transformação nas vidas de vocês. Olha só o que o texto diz, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque se você é apenas ouvinte, você está enganando a você mesmo, porque nada vai mudar. Ler, meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice. Na atualidade, muitos têm o conhecimento, a informação e a formação, mas não são praticantes da palavra e o conhecimento torna-se apenas teórico. Isso aqui é muito profundo, Pessoas que têm conhecimento bíblico, têm informação sobre a Bíblia, pessoas que têm até formação bíblica, que é a formação teológica, mas não pratica, não muda absolutamente nada na sua vida. Se a palavra de Deus não for praticada, a nossa vida não será mudada. Deus deseja que você conheça a sua palavra e a pratique, pois a verdadeira fé cristã se manifesta em ações. Sempre lembro das palavras de Robert Luquier, que a religião cristã tem se tornado na religião do falar e não do fazer. Mas o problema é que a religião de Jesus era a religião das ações. Era a religião de multiplicar o peixe e distribuir. Era a religião de curar o enfermo. Era a religião de falar a verdade, de estar com o pobre, de perdoar a prostituta, de ressuscitar o morto. Era a religião da ação. Mas infelizmente, como diz Luquier, a religião cristã tem se tornado na religião do falar, da retórica, do discurso e não do fazer. Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, nossas ações e palavras revelam o Deus Pai e o Deus Filho. Quando nós vivemos o que Deus manda, nós apresentamos Deus para a sociedade. Praticar a palavra é amar o próximo, mesmo aqueles que não seguem a nossa fé, Tiago 2,8 diz, sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme diz as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo é praticar a palavra. E o próximo é qualquer um dos nossos semelhantes humanos. Praticar a justiça é viver com integridade. Você ama a pessoa. Ama o próximo. Você faz bem a quem quer que seja, a qualquer um que seja. Isso é ótimo. Você pratica a justiça, então você vive em integridade. Somente aqueles que desejam cumprir a palavra e se esforçam para isso são capazes de cuidar dos necessitados, conforme nos ensina o Senhor. Controlar a língua e evitar o favoritismo, como diz Tiago no capítulo 2, dos irmãos que faziam acepção de pessoas. Quem pratica a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Receber a palavra e obedecê-la.
A obediência à palavra de Deus nos leva a desfrutar de uma vida abundante. A obediência traz bênção. Olha só, professor, explora isso com seus alunos. É uma coisa que tem se perdido no meio das nossas igrejas. A obediência traz bênçãos. Gente, entenda isso. A obediência traz bênçãos. A obediência não é fardo. A obediência é o caminho da bênção. Tiago afirma que a prática da palavra promove felicidade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, ou seja, pratica, fica ali praticando, mantém-se fiel, não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito, ou seja, será feliz, mais que feliz. A obediência à palavra de Deus nos leva a bênçãos. Precisamos entender isso, precisamos inculcar isso nas nossas mentes, na mente dos nossos irmãos. Irmão, seja obediente à palavra de Deus. Jesus diz lá no Evangelho de João que ele glorificou o Pai obedecendo. Nós achamos que glorificar a Deus é cantar, que glorificar a Deus é fazer ir para a celebração. Glorificar a Deus é obedecê-lo. Você obedece a Deus e então ele é glorificado. Nós obedecemos a Deus e então ele é glorificado. Deus é glorificado quando nós o obedecemos. A lei perfeita é a palavra de Deus e a verdadeira liberdade é encontrada na obediência a Deus. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiros meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Se vocês permanecerem fiéis, obedientes, então sim, vocês serão abençoados como discípulos. A bênção não está em apenas ouvir, mas perseverar e colocar em prática os ensinamentos bíblicos. É impossível você ter uma vida abençoada com Deus se você não for profundamente obediente à sua palavra. Isso implica um compromisso contínuo e dedicado à aplicação dos princípios bíblicos em todas as áreas da vida. A Bíblia está repleta de promessas de bênção para aqueles que obedecem a Deus, como por exemplo, paz em Filipenses 4 e 7, direção em Provérbios 3 e 5 e prosperidade espiritual em Josué 1 e 8. Tão somente esforça-te, diz o Senhor a Josué no capítulo 1, verso 8. Tão somente esforça-te, seja obediente e não tema. Terceiro tópico, a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. A verdadeira religião manifesta-se em atos e palavras, pois Deus espera de seus filhos ações condizentes com a nova vida em Cristo, como diz 2 Coríntios 5,17, ou seja, ações mais éticas de compaixão e misericórdia. 2 Coríntios 5,17 diz: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a religião verdadeira se manifesta numa vida diferente do mundo. Sabemos que nas Escrituras existem várias recomendações para que venhamos a cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos vulneráveis. A Bíblia adverte isso profundamente, a ponto de Tiago dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva e não se contaminar com o mundo. E é óbvio que esse não se contaminar implica uma série de coisas. Por essa razão, Tiago enfatiza que os atos de bondade, misericórdia e amor revelam uma fé autêntica. Não revela outra coisa senão a autenticidade da fé. Cuidar dos necessitados é uma demonstração prática do amor de Cristo. Pensar no próximo, amar o próximo, socorrer o próximo na sua necessidade é uma demonstração da prática do amor de Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Ele viveu para o outro. Vida irrepreensível. Tiago nos adverte a vivermos de modo santo, ou seja, sem mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos, resistindo às influências da nossa cultura. Uma vida incontaminada
é um testemunho poderoso para a autenticidade de nossa fé cristã. Isso é verdade. Nós admitimos que somos pecadores. Nós admitimos que somos pecadores. Nós admitimos que o pecado é um problema em nossa vida. Mas nós temos também que admitir que é bíblico uma vida piedosa. Nós temos também que admitir que a Bíblia nos ensina e nos mostra que uma vida santa é um testemunho poderoso para demonstrar a nossa fé. Para se ter uma vida ilibada, é preciso estar em constante vigilância contra o pecado e as tentações do mundo, aplicado profundamente em obedecer. A carta de Tiago é muito prática, pois viver uma vida pura e íntegra é um poderoso testemunho da autenticidade da fé cristã. Muitos são levados a Cristo por meio do exemplo de vida dos crentes. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós, ao invés de nos preocuparmos em ter grandes eventos, grandes templos, sermos grandes cantores e pregadores, nós precisamos nos preocupar em ser santos. Santos. Não precisa ser grande, não. Ser santos. Nossa conclusão. A autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes atentos, participantes, ou melhor, praticantes dedicados. Tais atitudes se revelam uma religião pura e imaculada. Ao ouvir com humildade, agir com obediência e servir com compaixão, demonstramos uma fé viva e verdadeira. Este chamado à prática não só transforma nossa vida, mas também impacta positivamente o mundo e os que estão ao nosso redor. Assim somos convidados a viver uma vida autêntica, que transcende palavras e se manifesta em atos de amor e justiça. Amor ao próximo, cuidando do necessitado, justiça, vivendo de forma íntegra. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma bdifoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.